No dia 7 de março, hoje, os americanos proibiram a Índia de comprar petróleo à Rússia, depois de, em 2022, já tinham feito o mesmo pedido à Índia. A Índia não obedeceu e hoje também, dia 7 de março, a Índia diz que não precisa dos americanos que os autorizem a comprar ou não comprar óleo ou gás à Rússia. Portanto, vão continuar a comprar. E claramente, esta declaração da Índia e também dos americanos tem várias implicações a nível da região do Médio Oriente, a nível da Índia, a nível da Rússia e também, claramente, a nível da potência americana. E hoje temos aqui um convidado especial que vou apresentar-vos no final deste vídeo. E, Carlos, o que é que você acha desta proibição americana e da resposta à Índia e quais são os impactos em volta deste acontecimento? Com a guerra hoje no Irão, o Irão tomou a decisão de fechar o Detroit de Hormuz, onde passa 20% do petróleo usado no mundo. Então, a Índia não tem escolha de continuar a importar petróleo da Rússia, porque não tem outras disponibilidades de petróleo. A partir do momento que o Detroit de Hormuz é fechado, não tem outras fontes de petróleo, a não ser a Rússia. A Venezuela também é um produtor de petróleo, os Estados Unidos também é produtor de petróleo, o petróleo produzido nos Estados Unidos é consumido nos Estados Unidos e a Venezuela produz e tem bastante reserva, que hoje está no controle americano, mas de uma forma de independência e também de não mais disponibilidades de petróleo, a Índia é obrigado a continuar a comprar petróleo da Rússia. Pois, eu concordo contigo e também acredito que se nós concordarmos que um dos motivos pelos quais os americanos invadiram o Irão, se um dos motivos for também aqui, enfraquecer os BRICS, e a Índia faz parte dos BRICS e a Rússia, e os BRICS querem criar o BRICPay, que é um outro sistema de pagamento para escaparem, para fugirem, para abandonarem o dólar. E qualquer sanção sobre membros dos BRICS, como é o caso da Índia, o caso do Irão, o caso da Rússia, faz com que o sistema BRICPay continue a ser claramente adiado, enfraquecido, e também se nós acreditarmos que um dos motivos pelos quais se invadiu o Irão for de enfraquecer a China, ou seja, se os parceiros chineses, que são a Rússia, a China e a Índia, o Irão e a Índia, né, o Irão ficarem enfraquecidos, não é? Portanto, é como se fosse um jogo dominó, onde vamos punir o petróleo da Rússia, para que a Rússia não tenha receitas nenhumas, não consegue vender a ninguém. Vamos, face à China, vamos olhar para o Irão, que vende grande parte do petróleo, para a China, né? Vamos invadi-lo, não consegue vender petróleo, porque o Irão, ao fechar o Estreito de Hormuz, como disseste muito bem, também fatiga-se, também prejudica-se, porque também dele passa petróleo, porque eles podem proibir outros navios e os deles também podem ser atacados naquele estreito. Portanto, eu penso que é uma medida com efeitos vários. Eu quero robustecer o dólar. Como é que eu faço isso? Eu impeço que surja o BRICPay, dos BRICS, eu impeço que a Rússia continue a ter dinheiro e também enfraqueço a Rússia naquela guerra com a Ucrânia. Eu, proibindo a Índia de comprar petróleo da Rússia, também a Índia, que agora é usado como sendo um novo hub de produção, produtos vários que a China produz para o resto do mundo, porque a Índia vai cada vez mais recebendo fábricas que produziam coisas para os americanos e para a Europa. Portanto, também enfraquecer a economia da Índia, que tem muita gente, e não poderem comprar petróleo, é uma forma de tentar acabar com os BRICS. Eu penso que esta medida americana tem com vista a vários objetivos, mas no fim do dia é acabar com os BRICS e continuar a manter a hegemonia do dólar, como também aconteceu quando os americanos estipularam as taxas, né? E, no entanto, a Índia, né? Nós estamos aqui a verificar que se a Índia comprava petróleo da Rússia 3% em 2021 e em 2024 passou para 40%, quer dizer que existe uma dependência muito grande da economia da Índia face à Rússia. E proibir isso
é matar a economia da Índia. E claramente a América vai continuar a tornar-se, a manter aquela ordem mundial antiga, continuar a ser a hegemonia, o centro do mundo. Agora, você acha que a Índia negando, isso pode gerar outros efeitos sobre a Índia mesmo? Podem surgir outras sanções? E se a Índia negar, mas a América pode sancionar a Índia, porque isso pode gerar efeito dominó, outros países também não obedecerem à América? E por que razão também você acha que costumam ser sempre os americanos a sancionarem os demais países? Então, vou começar pela última questão. Os americanos têm esse hábito de sancionar os países porque vem da questão da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, no fim da guerra, eram o único potência econômica do mundo. Então, os Estados Unidos construíram realmente todo o sistema financeiro internacional, o sistema de pagamento internacional, o SWIFT, o sistema bancário internacional e ao mesmo tempo, depois da guerra, os Estados Unidos fizeram um contrato com os países do Golfo, os países árabes do Golfo. E nesse contrato os Estados Unidos oferecia proteção contra os países do Golfo de vender exclusivamente o petróleo contra o dólar. Okay. E o dólar se tornou a moeda internacional, okay. A moeda de pagamento internacional, do comércio. Então, isso deu autoridade aos Estados Unidos de impor a qualquer outro país sanções e de pedir, de fazer demandas que querem, e os outros deviam obedecer porque sobre a ameaça de se verem bloqueados de todo este sistema. Foi o que aconteceu ao Irão durante todo esse tempo. A Coreia do Norte, por exemplo, eles são completamente cortados da economia do mundo, do comércio, pela vontade dos Estados Unidos. Simplesmente eles não podem usar esse sistema internacional e a partir desse momento, um país nesse tipo de sanções não pode ter uma economia normal, não pode trocar, fazer comércio com os outros. Qual poderá ser agora, né, a Índia? Eles disseram que estão agora. Mas hoje o problema, o mundo está a mudar. Okay? Hoje o mundo está a mudar. Como disseste, o BRICS hoje é um adversário real à hegemonia americana. Estão a desenvolver sistema de pagamentos alternativos ao SWIFT. O dólar está a perder o impacto que teve durante todo esse tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, e que acentuou no fim da Guerra Fria. Então, todas essas mudanças geopolíticas enfraquecem o peso dos Estados Unidos na economia mundial, e os países já não sabem que têm uma alternativa, já não obedecem assim de forma cega todas as medidas americanas e as ameaças americanas. E um fator muito importante nisso tudo foi realmente a guerra na Ucrânia, porque isso tudo foi aplicado à Rússia, todas essas medidas, essas ameaças, e não funcionou. Então, já cria um procedimento onde já tem um exemplo de alguém de um país que sobressaiu todas essas ameaças e essas sanções. Exato. Então, a Índia
já não sinto o mesmo medo disso. É o mundo que vivemos hoje. O mundo está a mudar. Sim, concordo. Se a Rússia sobreviveu às sanções americanas e europeias em conjunto, e até também a Rússia também teve mesmo também iniciativa, por exemplo, de fechar a passagem de gás para a Europa. Penso que sim, disseste muito bem colocado, que a Índia olha como a Rússia como sendo um modelo. Já foi testado, ok, e eu também, e claramente que os americanos não sei se poderão, para além das sanções, optar por uma outra via de poder aqui forçar a Índia a não comprar petróleo, tanto que a Índia é tão populosa que sem petróleo, não sei como que seria, a Índia não pode comprar petróleo para a China, porque a China também é tão consumidora como os americanos. Logo, o Irão, que está em conflito, e a Rússia são saídas, né? A notícia diz que agora que está em conflito, podem comprar se quiserem, mas depois da guerra já não podem. Ainda diz que, ponto, não precisa de nenhuma autorização. E assim, a questão que se coloca é quando os americanos vêm, né, colocam sanções à Rússia, várias, a Rússia não funcionar, né? A Índia claramente vai resistir às sanções. Isso pode surtir mais um efeito dominó, mais países começarem a dizer, calma aí, vamos fazer o que nós quisermos, porque eles podem nos sancionar e nós vamos sobreviver. E também eles não vão atacar todo mundo, não é? Tem que ter vários motivos. Exatamente o que estamos a viver. É exatamente o momento que estamos a viver. Eu acho que estamos a viver um momento que é histórico, que é a perda do domínio americano no mundo, pela emergência da China, da Rússia, da Índia, do BRICS em geral. E claro que mais avançamos, mais países vão usar, desafiar as medidas americanas. E o que essa guerra no Irão é exatamente isso. Tipo, finalmente, todas as questões finalmente acabam por se conectar. Porque a guerra no Irão é uma guerra onde o Irão decide não se submeter. Decide ir à guerra. E claro que isso tem um impacto enorme na questão da energia e na questão da economia, porque finalmente a economia é a energia transformada. O que eu acho é que os Estados Unidos inevitavelmente vão perder a autoridade sobre o mundo. E é completamente normal. Não, o mundo deve ser multipolar. Mas quais são as evidências que levantas ao dizer isso? As evidências são económicas, são militar e são do desenvolvimento dos outros. Sim, mas quando dizes económicas, tipo, olhas para quê? O que está a acontecer na economia? O problema é hoje a grande economia do mundo é a China. Os Estados Unidos, é preciso entrar mais em detalhes para perceber as diferenças entre as grandes economias. Por exemplo, hoje a China é a primeira economia do mundo. Os Estados Unidos é um centro, é um mercado financeiro. Os Estados Unidos, a economia americana é baseado no mercado financeiro. O mercado financeiro não é físico, okay. Não é realmente algo que existe. Constituído por narrativas, né? São narrativas que constroem aquilo, né? Tipo, valor é artificial. Exatamente. A economia americana hoje é muito artificial porque é baseado no mercado financeiro. A verdadeira economia é a transformação de matérias-primas. Hoje, quem transforma matérias-primas é a China. Então, por todos, os Estados Unidos, a força dos Estados Unidos, a economia americana, o poder americano era baseado em 3 fatores. Okay? Era baseado no militar, no petrodólar, no dólar, e no mercado financeiro. A questão militar, hoje com a guerra que está a acontecer no Irão, vemos que
o militar americano já não é o mesmo, não vivemos no mesmo mundo. Eles não têm o mesmo poder de impor o que querem aos outros. E desse poder militar, eles podiam fazer contratos com outros países em troca da segurança e da estabilidade política, etc, etc. Como os países do Golfo, como a Arábia Saudita, como os outros, em troca da segurança que os Estados Unidos lhes ofereciam. E essa segurança militar dava aos Estados Unidos vantagens económicas sobre os outros. O segundo ponto é o petrodólar. Os Estados Unidos tinham o privilégio de ter a moeda do comércio internacional. E porquê que o dólar era a moeda do comércio internacional? Era baseado exclusivamente no fato de acesso à energia. Para comprar energia era preciso dólar, preciso ter dólar. Então, isso desenvolveu esse sistema que até hoje existe, onde os Estados Unidos já não transformam em matérias, não transformam matérias-primas, eles só imprimem um papel, dólar. E o terceiro ponto, então, com o que está a acontecer no Meio Oriente, da guerra e a blocagem do Detroit de Hormuz. Isso tudo remete em questão todos esses fatores. A questão do militar, da proteção. Os países do Golfo são atacados, os Estados Unidos não está a conseguir lhes defender. Isso remete em questão esse contrato. E remete em questão também o petrodólar, porque se não tem saída de petróleo. Se não tem saída de petróleo, não tem entrada não tem entrada de dólar. E ao mesmo tempo, o BRICS tem a vontade de desdolarizar, de usar uma outra moeda como moeda de comércio internacional. Tem toda essa vontade dos outros países que estão-se a emerger de escapar a esse domínio americano pela moeda, pelo militar, e fazendo isso toca obrigatoriamente o mercado financeiro. Porque o dólar que os países árabes ganhavam, ou não só os países árabes, todos os outros países, o excedente que faziam era investido, até hoje é ainda, no mercado financeiro dos Estados Unidos, no bonds americano, na dívida pública americana, ou diretamente no mercado da Bolsa de Valores das empresas americanas. E com toda a atualidade, isso tudo está a ser repensado. Então, obrigatoriamente, não vejo no futuro como é que os Estados Unidos vão poder manter a mesma posição. Obrigatoriamente vai ter um equilíbrio, vai se encontrar, vai ter um equilíbrio. Pois, bem colocado, concordo contigo. E quero primeiro agradecer a tua aparição aqui no canal. Ok? Aliás, hoje não pedi like, pessoal. Façam like, subscrevam, partilham. Esqueci sempre de pedir like no início do vídeo, se faz favor. Se lembraste agora, faça like e partilha, se faz favor. Ok? E claramente o Carlos voltará para cá. Se você gostava que ele voltasse para cá, comenta aqui, Joaquim, traz o Carlos de volta e na próxima vez que ele estiver aqui, claramente vou lhe apresentar para, claramente, também poderes ir para o canal dele e lá poderes acompanhar as suas análises em volta do cenário geopolítico e não só. Muito obrigado. Obrigado a ti pelo convite. Eu agradeço. Valeu, estamos juntos e até já.